E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, que significa bonitas, bem aparentadas. A Bíblia diz que eles tomaram para si mulheres, que significa no plural, várias mulheres. E sabemos que o propósito de Deus, e desde o princípio, é que o homem tenha uma só mulher e a mulher tenha só um homem. Amém? Que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E ambos formarão uma só carne. Amém? Diz aqui, aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Amém? Diz assim: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe. O varão significa homem. E apegará a sua mulher. E não significa mulheres. E ambos formarão uma só carne. Então o propósito de Deus para a vida do homem e da mulher é um homem para a mulher e a mulher para o homem. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz que no verso 3, o Senhor disse que teu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é carne. E por ser carne, sempre consiste em alimentar os seus desejos carnais. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele falou que o seu espírito não contentará para sempre com o homem, porque o homem é carne e sempre consiste em alimentar a carne. Então o Senhor, Ele coloca um ponto final naquilo e diz que a partir daquele momento os homens viveriam 120 anos. Amém? Diz a Bíblia no verso 3. E a Bíblia diz que Deus deu a ordem e assim se foi. E no versículo 4, a Bíblia diz que havia naqueles dias gigantes, que significava homens de grande estatura. E ajuntou os filhos de Deus com as filhas desses homens e geraram filhos. Então os filhos de Deus juntaram com as filhas desses homens e geraram filhos. Amém? E esses filhos eram valentes naquela época e famosos. Amém? Aleluia. Então, a Bíblia diz no verso 5, a Bíblia diz que Deus, Ele viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. E viu também Deus que os pensamentos dos homens estavam sendo de mal a pior. Amém? E vendo Deus isso, Deus disse que iria destruir o homem da terra, assim como todos os animais. Aí no versículo 6, o escritor ele descreve que Deus se arrepende de haver feito o homem sobre a terra, pelo fato de Deus querer destruir o homem. Mas em Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E diz aqui: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele que não faria, ou falaria e não confirmaria? Então o homem pode errar, Deus não. A mulher pode errar, Deus não erra. Por isso que Deus não se arrepende de haver feito um homem. Por quê? Porque tudo que Deus faz era bom. Sim ou não? Vou te mostrar agora em Gênesis capítulo 1, versículo 31. A Bíblia diz aqui, no versículo 31 de Gênesis 1: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então tudo que Deus faz é bom, agradável e perfeito. Então eu entendo que só pode errar quem faz alguma coisa de errado, mas eu não posso ver Deus fazer nada errado, e não está na Bíblia em nenhum versículo que Deus fez algo de errado. Então, para que Deus possa arrepender, Ele tinha que ter feito algo de errado, mas Deus não se arrepende, porque tudo que Ele faz é perfeito e agradável. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Então o escritor descreve que Deus se arrepende, mas em Números 23, versículo 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Aí muitos vão dizer que Nínive e Jonas, a Bíblia diz que em Jonas capítulo 1 ao capítulo 3, no capítulo 1 a Bíblia diz que Jonas, Deus fala com ele para ir até Nínive e proclamar contra Nínive. Porém Jonas, ele tenta fugir de Deus. E quando Jonas tenta fugir, ele procura ir para Tarsis. E quando Jonas vai para Tarsis, Deus manda uma grande tempestade sobre aquele barco. E Deus começa a dar uma grande tempestade
tempestade no meio daquele barco, aqueles marinheiros começam a olhar aquela tempestade e começam a pensar: nunca vimos uma tempestade dessa. Porém, eles vão para dentro do porão, onde Jonas estava tentando esconder de Deus lá. E eles arrancam Jonas de lá e falam: por que sobreveio isso sobre nós? Aí Jonas fala com eles: porque eu desobedeci o Senhor Deus. Deus me mandou para Nínive e eu vim para Tarsis. Então, nesse momento, os marinheiros lançam Jonas para fora do barco. E quando Jonas cai para fora do barco, no meio do mar, Deus ordena o grande peixe para que possa engolir Jonas. E quando o grande peixe engole Jonas, aleluia, Deus ordena o peixe para que engolisse Jonas, mas não mastigasse Jonas. E lá no meio da barriga do grande peixe, Jonas, ele começa a ver e passar por uma grande tribulação na vida dele. Ele começa a entender lá que ele tinha que ter ido para Nínive. Então a Bíblia diz que ele começa a orar lá dentro, ele começa a se humilhar lá dentro do grande peixe e começa a dizer para Deus: se o Senhor me tirar daqui, Deus, eu vou lá para Nínive e vou pregar como o Senhor me mandou pregar. E quando Jonas mostra para Deus que ele iria, a Bíblia diz que Deus ordena para o grande peixe a soltar Jonas da sua barriga e lançar ele lá para Nínive. E assim o grande peixe fez. O grande peixe vomitou Jonas até Nínive. E quando Jonas chegou até Nínive, Jonas começa a se levantar com autoridade a dizer: em 40 dias Deus irá destruir Nínive. Amém ou amém? Aleluia. E quando Jonas começa a proclamar contra eles, a Bíblia diz que aqueles homens, a notícia passou por todos eles ali. Então o rei ordenou que aquele povo se humilhasse, que aquele povo vestisse de saco, que aquele povo começasse a orar e que aquele povo se convertesse. E a Bíblia diz que aquele povo, ele se humilhou, orou e converteu de todos os seus maus caminhos. Então se entra aquele versículo de Deus que está em 2 Crônicas capítulo 7, que diz, versículo 14, que diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus não arrependeu de querer destruir Nínive, mas Nínive resolveu se arrepender de todos os seus maus que ele fazia, que esse pessoal fazia. Então Deus teve misericórdia daquele povo. Deus não se arrependeu, Deus teve misericórdia, assim como tem de mim e de você, assim como eu errei e já me arrependi, e Deus teve misericórdia de mim. Então Deus nunca se arrepende, porque tudo que Ele faz é perfeito. Amém? O ser humano pode fazer algo errado e se arrepender, mas Deus sempre faz perfeito tudo. Amém? Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu dos seus maus caminhos e Deus teve misericórdia deles. Amém? Agora, Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus disse que ia colocar fogo naquela cidade. E o que Deus fez? Colocou fogo naquela cidade. Por quê? Porque aquele povo de Sodoma e Gomorra não se arrependeu. E Deus se arrependeu de colocar fogo neles? Não. Deus não arrependeu, não. Deus colocou fogo naquelas pessoas. Amém? E destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Mas uma coisa Deus diz aqui em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então a Bíblia diz que o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não teve prazer naquele povo de Sodoma e Gomorra. Deus queria que eles se convertessem, mas eles não se converteram. Por isso eles provaram da morte. Amém? E ainda vão provar do fogo eterno, que ainda vai vir sobre a terra. Amém? Aleluia. Então nós vimos que a bondade de Deus para aquele povo e para nós todos é que nós se convertemos dos nossos caminhos. Amém? Então Deus diz que nós não morreremos, ó casa de Israel. Deus não fez ninguém para morrer.
Deus fez para nós morrer para o pecado e viver para Deus. Amém? Porque aquele que morreu por Deus, no terceiro dia Deus vai o ressuscitar, assim como Ele o ressuscitou. Amém? Glória a Jesus. E a Bíblia diz, no versículo 8, a Bíblia diz que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. E no versículo 9 a Bíblia diz: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Então, no meio de uma geração corrompida, e era justo. Sabe o que eu quero dizer? Que é possível, no meio de uma geração corrompida, sair daqui um ou dois justos, ou todos nós justos, se nós convertermos os nossos maus caminhos e começarmos a praticar o que Jesus quer. Amém? Aleluia! E no versículo 11 e 12, a Bíblia diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. No versículo 12: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus olhou para a terra e viu que a terra estava corrompida e cheia de violência. E não está muito diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas andam matando os outros por causa de poucas coisas aí? Quantas pessoas andam se prostituindo aí? Quantos pastores aí andam fazendo tudo errado aí? Mas a Bíblia nos ensina, no meio de uma geração corrompida, seja a pessoa certa, seja a pessoa honesta, seja a pessoa justa, porque é possível, porque foi possível Noé ser. Se nós cremos em Deus e estamos em Deus, nós também seremos justos. Amém? Porque a nossa força vem dele. Amém? Glória a Deus por isso. E no versículo 13 a Bíblia diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí Deus começa a dizer para Noé: faze para ti uma arca de madeira de novo, e farás compartimento da arca, e betumarás por dentro e por fora. Então aqui Deus começa a falar para Noé que ele iria destruir a terra, mas que era para Noé construir uma arca. Mas Noé não sabia construir a arca, por isso Deus foi orientando passo a passo para Noé construir a arca. E a Bíblia diz depois, no versículo 17, a Bíblia diz que o Senhor, ele faz uma aliança com Noé e promete guardar Noé e a sua família. E depois a Bíblia diz que Deus falou com Noé para guardar dois animais, uma fêmea e um macho de cada espécie. E assim Noé fez. E a Bíblia diz que Noé não bastou andar pela terra procurando os animais. A Bíblia diz que o próprio Deus ordenou os animais para entrar na arca. Aleluia. Me diga algo: então os animais sabem ouvir a voz de Deus e obedecer. E por que o ser humano demora muito para obedecer a Deus? Amém? Glória a Deus. Então, quando os animais entraram, Deus ordenou para Noé entrar na arca, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos teus filhos. E quando eles entraram, a Bíblia diz que a arca se fechou, e quem estava dentro não podia abrir para quem estava fora, e quem estava fora não podia entrar, porque o tempo foi determinado até ali. Quem fez, fez; quem não fez, foi dilúvio, foi água. Amém? E depois Deus fez uma aliança que nunca mais acabaria o mundo com água. E essa aliança, toda vez que chove e dá o sol, essa aliança desfaz sobre o céu ali, mostrando a nós a aliança que Deus é. Até hoje nós vimos a aliança de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus justo. E por isso, através de Noé ser justo, Noé salvou a família dele e outros que nem eram da família dele. Sabe o que eu quero dizer? Através de você, Deus pode salvar a tua família e pode salvar até aqueles que não eram da tua família. Amém? E só você que crê, exalta o nome dele, faz palmas de glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé, amém? É somente aqui que Deus me concedeu de estar falando, amém? Que Deus possa ter falado profundamente aos corações e que nessa noite nós possamos, nós sei que nós saímos daqui em aprendizagem, nós aprendemos muito com a palavra do Senhor.